primeiramente com a nossa irmã Fernanda. Amém, irmã Fernanda? A paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Aí ela quer relatar esse testemunho, irmão, para a gente entender que não é uma coisa assim. O que acontece? Não é qualquer coisa, não é qualquer forma, irmãos, né? Pelo fato de a gente ter conhecido, que é um sonho que eu tive um mais ou menos parecido também, que o Senhor me deu uma Fernanda também, né, irmãos? E uma nossa irmã Thalita. Então, nós estaremos aqui, né, ouvindo um pouco mais desse sonho, desse testemunho que o Senhor trouxe à nossa irmã Fernanda. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que veio aqui, né? E vamos compartilhar também para edificar outras pessoas. Quem sabe Deus está trazendo mais pessoas espalhadas para esse mundo afora. Da mesma forma, do mesmo modo também, né? Então, isso é para a gente entender o que o Senhor está falando no nosso meio. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Vamos ouvir o testemunho com a nossa irmã Fernanda. Amém, Fernanda? Amém. Do sonho, né? Isso, sonho. Então, o sonho foi assim, há muito tempo eu tive não foi muito parecido, né? Eu estava na igreja, bastante gente e fogo assim na porta, impedindo a gente de sair. E desta vez era assim, um céu todo cheio de fogo, labareda de fogo caindo, em cima da cidade, mas especificamente na casa da minha família. E aí eu me escondia num túnel de terra. Aí conforme ia caindo assim, eu só olhava assim, por uma luz, um buraquinho que saiu uma luz, as pessoas tudo morrendo, queimada. Aí quando eu vi que passou, eu saí para olhar. Aí eu vi assim minha família toda morta, aquele monte de gente morta, tudo, e eu andando assim no meio daquele povo assim, e não tinha mais ninguém, sabe? Um campo muito grande, sabe, de pessoas mortas, e eu olhava assim, não tinha mais ninguém, já ficou tudo escuro. Mas era muito fogo assim, muito fogo do céu caindo. Irmãos, Foi bem assim, eu acordei bem assustada, né? Porque eu ficava num túnel escuro assim e olhava por um buraquinho assim, só uma luz e vendo aqueles fogo caindo, as pessoas gritando. E quando eu saí era mais na minha família. Foi mais na minha família que eu vi. Mas o fogo assim se espalhava. espalhava perto da onde que estava caindo, perto da sua família que você enxergou primeiro, né? Mas Foi é a que como eu se cheguei primeiro, mas foi como se fosse assim numa cidade inteira assim, mas a que eu vi primeiro caindo foi minha família. Aí olha para Porque você quem eu ver. conseguia visualizar as pessoas mais de perto era da minha família, mas caía assim numa região muito grande. Olha para você ver, irmãos, o que acontece, né? Então ela estava vendo, né, ali o fogo, mas as pessoas que ela reconhecia mais eram os que Só da minha estavam família. próximo dela, né, irmãos? Que era a família dela, entendeu? Que eram os mais próximos dela que estavam tudo pegando fogo. É muito sério isso, né, irmão? Mas o que E eu acontece? escondida, né? Eu escondida. Só para a família dela, né? Ela estava vendo o que estava acontecendo, entendeu? Né? E mas o Senhor não permitia que acontecesse com ela, né? Não. Mas estava acontecendo com a família dela. A família dela é o quê, irmãos? É a parentela, né, irmã Fernanda? Sim, sim, os irmãos, a mãe, tudo. A sua parentela, os que ainda não estão na presença de Deus, né? Não. E os Olha que que estão afastados. os que estavam aos que estão afastados. Meu Deus. Olha para você ver, irmãos, para nós entendermos o que acontece. Deus permitiu ela ver, irmão. Então, o que acontece? É como se fosse isso. Eu estava falando com a irmã Thalita e conversando com a irmã Thalita também no dia, né? Às vezes a gente tem que prestar bastante atenção, porque o Senhor pode estar falando com a gente lá em Apocalipse, né? E também pode estar falando com a gente o que está prestes a acontecer a qualquer segundo e minuto. E nós sabemos que todas as pregações de Jesus era ele sempre falando do fogo, né? Era falando do fogo não se apaga. Então, irmãos, sonho com fogo é seríssimo. É muito sério mesmo sonho com fogo, né? Então, isso é uma coisa, irmãos, para a gente ir compartilhando e falando, porque, irmãos, nós também sabemos, né, que família de Cristo são os que estão na presença de Deus também, irmãos. Isso é muito sério, né? Esse primeiro da igreja que eu tive do fogo também na porta,
por coincidência ou não sei como que fala, essa moça que eu ouvia na porta primeiro é aquela Marcela que entrou na live esses tempos, sobrinha da Mariana, que está afastada, o senhor pediu para ela voltar, reconciliar, ela não quis. Era ela? Era ela que eu via na frente da igreja, assim, tomando a frente. Quase entrando e não entrava, né? Quase entrando no fogo, mas não entrava. Olha para você ver. Tá vendo, irmão? Então, o que acontece? É muita gente também que o Senhor arrebata também do fogo, né, irmãos? Do fogo eterno. Então, o que acontece, irmãos? Nessa visão aqui dá para a gente entender, né? A gente compreender ali que é o Senhor mostrando primeiramente para Fernanda, para entender, olha só o que vai acontecer, né? Presta atenção no que está acontecendo agora e olha só o que vai acontecer. Todas essas pessoas queimando, elas chegavam a rolar no chão, algo assim, sentindo dor? Sim, e especificamente os Via dois elas irmãos meus que eu via agonizando? são batizados, entendeu? São batizados e afastados. E elas estavam agonizando no fogo. Tô tudo no fogo. Sério? E da minha família, especificamente os que eu vi, são os batizados afastados. Estão afastados, né? Deus São permitiu batizados. ela ver. Olha para você ver, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente pode querer acreditar um pouco que não vai, né? Ser assim, que não vai ser dessa forma. Mas o próprio Deus mostrou ela, falando assim: ó, aqui, ó, tá queimando. Entendeu? Tá queimando. Para quê? Para a família, sacudindo a família para entender, né? Que ali ela estava reconhecendo primeiro os que ela convive, os que ela vê, os que ela conversa, o dia a dia desse povo, irmãos. Estava vendo os mais próximos dela, mas era mais gente, entendeu? Muito Mais. que Muito mais. estava, mas ela não conhecia o resto das pessoas. A gente não conhece todo mundo, né, irmão? Mas muitas das vezes os mais próximos, irmão, é os da gente, que é a parentela da gente mesmo, entendeu? Então, enquanto a gente está vivo aqui, ainda dá tempo ainda de falar para o próprio Deus mesmo até avivar a fé da gente, avivar a fé da irmã Fernanda e entender é real, é real, é real. É real, muito real mesmo, o que está prestes a acontecer, irmão. Eu costumo trazer para os irmãos da igreja e pregar para os irmãos lá e falar, se nos Mas um desses meus irmãos já, depois das lives, ele tá mudando muito, viu? Que ele tá indo pra igreja, tá convidando outras pessoas. glória a Deus, entendeu? Então, isso daí é Tá o povo mudando muito o pensamento dele. muito sério. Isso daí é o povo acordando e vendo, meu Deus, está prestes, a qualquer momento, é Deus acordando. Sabe por que eu trago isso, irmão? Porque também Deus me deu uma parecida, por isso que eu falei com as irmãs, não, irmãs, então Deus está falando algo aqui com a gente tem que soltar isso para o mundo aonde, entendeu? Então, o que acontece, irmão? Deus também me deu um sonho assim, também me mostrava como se não me mostrava em todo mundo, a irmã Fernanda foi mais forte, né? Não me mostrava, Deus me mostrava em cima, irmão, no ar, como se a gente vê as nuvens, eu vi fogo cobrindo bairros e mais bairros e mais bairros. Não tinha como fugir do fogo, não. Quem estava embaixo, todo mundo ia pegar fogo. Ia pegar fogo em todo mundo, mas não me mostrava ele caindo. Né? O da irmã Fernanda já mostrou caindo. Deus me mostrava ele no mar, como se fosse uma onda assim, ó, atingindo. Sabe quando você olha assim, lá para frente, assim, e vê até onde a sua vista alcança? Assim, como se fosse. Deixa eu até mostrar aqui para os irmãos verem aqui na minha casa, para os irmãos entenderem, mas não foi na minha casa, foi lá na onde eu morava, irmão. Então, era tipo assim, ó, Deus me mostrava assim, tá vendo aqui, irmãos? Essa vista aqui, ó. Deus me mostrava no ar, vindo no ar igual as nuvens. Deus me mostrava vindo no ar, irmão. No ar, assim, o fogo. E pegava isso aqui tudo, ó, tá vendo? Pegava como se fosse aqui. Eu não era aqui, era lá perto da casa da minha mãe, né? Pegava no ar assim tudo, bairros e mais bairros e mais bairros, irmãos. Era muito grande, como se fosse uma nuvem, irmãos, como se fosse uma nuvem de fogo, irmão. Mas era fogo. Aí eu olhando aquilo e falando, meu Deus, o que é isso? Uma coisa muito esquisita, chegava a dar medo, irmão, porque era muito sério, não havia escapatória. Então, Deus não me mostrou caindo o fogo, descendo, mas me mostrava ele vindo, assim, chegando quase perto. A irmã trouxe e falou da igreja, né? Que ela estava dentro da igreja. Deus me mostrou vindo por cima da igreja.
por cima da igreja Assembleia que tem lá, na onde que a minha mãe mora, onde que eu morava, entendeu? Me mostrava assim. Aí depois me mostrava eu com um megafone. Eu acho que é megafone, não sei o nome daquilo. Eu, tipo, anunciando para as pessoas, arrepender, falando para as pessoas se arrepender, eu anunciando desse jeito, e essa nuvem tá, e depois eu vou postar o vídeo, e aí os irmãos vão saber, e os irmãos compartilham para muita gente, vão pegar em muita gente, porque não é de um dia para o outro que Deus dá um testemunho, Deus dá sonhos assim, iguais, quase iguais, E ao entendeu? mesmo tempo, né? A gente falou ao mesmo tempo. Oi? E a gente falou ao mesmo tempo. Então não tem nem como ser combinado, que é Não. longe, ninguém conhece ninguém. Pois é, meu irmão, eu tenho pouco tempo. Escreveu ao mesmo tempo. Uma escreveu, a outra escreveu em seguida. Isso. Então não tem como, irmãos. Às vezes Deus pode alcançar mais pessoas, irmãos, para vocês que estão aqui, ajudar também a compartilhar, porque Deus pode alcançar pessoas que falam assim: meu Deus, eu tive esse sonho comigo. Não, eu tive, às vezes Deus está mostrando para muita gente. Eu falei, meu Deus, irmãos, não é por acaso isso. Nós conhecemos no canal. Um mora no estado longe do outro, ninguém nunca 3 conhecia. estados diferentes, né? Ué. Então não tem como ser uma coisa assim que, Noé também tive. Não, não é uma coisa que tem que, na hora que Deus me faz entender o negócio, eu falo, não, tem que logo, rapidamente, procurar uma forma de salvar isso, né? Para o mundo para mais gente. Irmão. É quando você é isso mesmo, entendeu? Que vai acontecer, irmão, né? E o Senhor pode estar mostrando a mais pessoas aí, entendeu, irmão? Tudo que acontece é muito forte isso. Deus mostrava ela já no chão, o fogo já descia no chão, já queimando pessoas que não estavam na presença de Deus. Alguns voltaram para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, irmão, voltaram. Então, às vezes, é para vocês entenderem, irmãos, que a gente que está na presença de Deus, nós nunca estamos na presença do Senhor em vão, não. O próprio Senhor mostrando, entendeu? E foi a mesma coisa, e logo, logo os irmãos vão ver também o da Thalita. Amém, irmãos? Vou tirar a irmã para me tentar colocar ela, tá bom? Tá bom. Com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Fica à vontade, viu? A paz do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus Cristo passou. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Amém. Bom, irmãos, eu estava aqui em casa, orei bastante primeiro, tinha feito propósitos com o Senhor e eu deitei para dormir. E quando eu estava ali dormindo, Deus me levou num sonho muito forte que, igual eu falei para o pastor, a irmã Fernanda também falou, a gente não combinou porque ela mora em São Paulo e eu moro no estado do Rio de Janeiro, né? E ali caía fogo do céu e eu escutei uma voz igual um trovão falando que ele estava irado com a terra, né? Que Deus está irado com a terra. E ali eu também estava passando pelo um túnel e eu falava para as pessoas se arrepender porque Jesus estava voltando. E ele caía fogo do céu e eu ficava olhando aquilo e falando com o Senhor. Então, eu trago para os irmãos que a palavra de Deus está se cumprindo, né? E que a gente venha se arrepender, porque o pastor também teve esse sonho, né? E passando ali, as pessoas ficavam observando, mas elas não queriam se arrepender, porque muitas das vezes a gente pensa que Jesus não vai voltar. Então, eu creio que Deus ele deu esse sonho para o pastor, para a irmã Fernanda e para mim, para que a gente possa estar anunciando, né, que Jesus está voltando e que isso não é combinado, porque cada um mora em um estado, então não tem como combinar. E era bem real, porque as pessoas, algumas ficavam desesperadas, outras não queriam se arrepender, e eu ali falava que Jesus estava voltando e essa voz, tipo trovão, falando que está virado com a terra. Esse é o sonho, pastor. Irmãos, olha para você ver. Aonde chegar esse vídeo, irmão? Se aconteceu com você também, em um local que for, irmão, vocês pegam e falam aí também, comentam aí, tá bom? Se tiver ocorrido com você também. Porque o que acontece, irmão? Isso é da parte do Senhor.
entendeu? E nada é por acaso, não tem como ser por acaso. Deus dá um sonho para ela, dá um sonho para mim, dá um sonho para Fernanda. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, totalmente distante e longe, não é nem vizinho um do outro. Então, para você ver como que Deus faz. E se Deus colocou também, às vezes, até no mesmo dia, porque o meu tem anos, né? O meu tem uns 3 anos atrás. Isso ocorreu 4 anos atrás, não sei. Não sei quanto tempo que tem o da Thalita e não sei quanto tempo tem o da Fernanda. Entendeu? Então, se foi, às vezes, até no mesmo dia, Deus deu. Né? Então, irmãos, é por isso o Senhor mostrando, né, e alertando o povo dele a permanecer mais firme mesmo, porque está acontecendo, entendeu? E está muito próximo à volta do Senhor. Então, isso mostrava o que era o momento que já estava acontecendo coisas já, e a irmã ali anunciando para mesmo também, até para a irmã, não parar de anunciar, que Deus mostrando para a irmã também, que a irmã também tem algo também a fazer também nessa terra aqui, nesse mundo aqui, mesmo se as pessoas estiverem morrendo para continuar anunciando também, porque isso é como se fosse um evangelismo também, indo, falando e pregando mesmo, mesmo com as pessoas morrendo, pegando fogo, né? É o que o Senhor também tem na vida da irmã, e a Fernanda também, olha que a parentela mesmo, é falar sem parar mesmo, é para estar falando mesmo, por quê? Porque é o que o Senhor também tem, né? E o que estava acontecendo. Então, era muita gente pegando fogo, irmãos. Então, não tem como. Deus faz uma coisa assim e mostra assim para mostrar para a gente como que ele está operando no nosso meio, né? Como que ele está nos guiando cada dia mais e para a gente entender como que ele está fazendo. Irmãos. Então, eu creio que tem mais pessoas que vai alcançar, que isso também pode ter ocorrido na vida de mais pessoas. Então, não Amém. os sonhos que o Senhor dá a gente. Amém, irmãos? Amém. Thalita. Amém. Deus abençoe, tá? A irmã Thalita. Amém. Irmãos, nós vamos, nesse momento agora, amém? Né? Desligar, porque eu estava para trazer isso tem muito tempo, irmãos, né? Então, a gente só fez a live aqui só para isso mesmo, tá bom? Para os irmãos que estão aí, né? Compartilhar também esses sonhos que Deus está mostrando, porque Deus confirmar mesmo o que ele está falando. Amém? Deus abençoe a irmã Thalita. Amém, Thalita? Amém, pastor. Com Deus. Bom, mano. Deus também. Deus te abençoe.